Em 2024, Kiyoshi Kurosawa está cozinhando. Somente neste ano serão 3 filmes. Hoje nós vamos falar sobre Chime, o primeiro deles. Chime é um curta-metragem de 45 minutos, escrito e dirigido pelo Kiyoshi Kurosawa, que teve a sua estreia aqui no Festival Internacional de Cinema de Berlim, na mostra não competitiva Berlinale Especial. O protagonista de Chime é um professor de culinária, um cozinheiro que ambiciona em se tornar chefe de cozinha de um restaurante, mas enquanto isso tem que se contentar em lidar com os alunos, mas também com o filho e com a esposa, que lhe tiram um pouco a paciência. Certa altura, um desses alunos conta para o professor, depois de apresentar comportamentos um tanto quanto estranhos dentro da sala de aula, ou seja, dentro da cozinha, ele conta que a cabeça dele foi aberta e fizeram um procedimento cirúrgico em que trocaram metade do seu cérebro por uma máquina, por um chip ou algo parecido. Isso fez com que ele passasse a ouvir o tal do chime, que em inglês seria algo como se fosse o badalar de sinos. Enfim, ele tem ouvido constantemente esses barulhos e isso faz com que ele haja de maneira um tanto quanto estranha. Eu não quero revelar maiores detalhes da trama, porque eu sei que muitos colegas, assim como eu, são admiradores do cinema do Kiyoshi Kurosawa e estão ansiosos para assistir ao filme. Então, para não estragar a experiência, para quem não gosta de spoilers e poder assistir o vídeo até o final, eu vou me conter aqui e vou ficar apenas com uma breve sinopse, que é essa que vocês acabaram de ouvir. Acontece um acidente, digamos assim, e o filme tem início a partir daí. E isso basta, porque o que eu gostaria de comentar aqui mesmo é que o Kiyoshi Kurosawa, depois de ter se afastado um pouco do território dos thrillers e mesmo do horror, ele retorna aqui depois de alguns anos. Acho que o último filme dele, de fato, que operou nessa chave foi o Creep, em 2016. O Before We Vanish já é um mirepoix de gêneros cinematográficos. Teve então A Esposa do Espião, O Fim da Viagem e O Começo de Tudo. Se eu não me engano, esse é o título do filme em português, vocês me perdoem aqui que deu um branco. Enfim, aquele curta-metragem, Actually, que eu pude ver recentemente, alguns dias atrás, é bem da verdade, que funciona quase como um musical. O que interessa é que aqui em Chime o Kiyoshi Kurosawa está com os 2 pés bem firmes nestes gêneros que, digamos assim, o popularizaram, o thriller e o horror. Além disso, ele volta com tudo, com muito interesse a fotografar, a registrar os grandes centros urbanos do Japão. Eu acredito que poucos cineastas conseguem capturar essa arquitetura desoladora das metrópoles como o Kiyoshi Kurosawa. Os espaços exteriores, mas principalmente interiores, nos filmes de Kiyoshi Kurosawa, especificamente nestes últimos curtas dele, são desoladores, como eu já comentei, mas envidraçados e metálicos, fazendo com que uma luz natural os corte com muita força. Essa luz ela vai refletir nessas superfícies metálicas e o reflexo dessa luz, assim como as sombras projetadas nas paredes por ela também, nesse jogo de luzes e sombras, vão conceber alguns dos fantasmas mais angustiantes do cinema contemporâneo. Chime é um média-metragem com, a bem da verdade, 2 únicas locações. A escola de culinária, onde está a cozinha, na qual o professor cozinha, leciona. Há algo muito curioso aqui, é um trilho de trem que corta a frente desse prédio e o trem constantemente está passando quando as cenas estão rolando. E
trabalho com o som aqui é muito bem feito, né? Mas também o trabalho com as luzes, né? Quando esse trem passa, a gente consegue perceber isso pela maneira como ele afeta a luz que incide pelas janelas do prédio, rende uma cena muito impressionante, dessas que eu comentei a respeito dos fantasmas que são projetados em paredes, né, por meio de sombras, uma cena muito bonita. E a outra locação é a casa do professor, né? É uma residência típica de subúrbio japonês, assim, mas um espaço mais sombrio. E assim como na cozinha, aqui também tem uma cena de aparição fantasmagórica, né? Esses fantasmas naturais, assim, que basicamente são ou luz ou sombra. Do cinema de Kiyoshi Kurosawa tem uma aqui que é impressionante, ela é quase antagônica àquelas sombras fantasmagóricas de Pulse aqui, porque aqui seria um fantasma feito de luz, né? O reflexo dos raios solares em uma cortina cria uma imagem assim que é um deleite. Sobretudo quando a gente assiste isso em uma tela de cinema, né? E antes de eu encerrar este breve comentário a respeito de Chime, eu preciso falar sobre o Mutsuo Yoshioka, o ator que interpreta a personagem principal aqui do média-metragem. Eu não lembro se ele já trabalhou com Kiyoshi Kurosawa anteriormente, mas desde já eu torço que essa parceria, né, que essa colaboração renda muitos mais frutos, porque ele é a cara do cinema do cineasta, assim. E foi uma grata surpresa ter encontrado esse ator. Ele dá conta muito bem de entregar as diferentes faces, né, os diferentes humores deste homem multifacetado e fragmentado que nós acompanhamos ao longo dos 45 minutos de duração do filme. O meu amigo Missa, o Missael, contou que o Mutsuo Yoshioka, me perdoem a pronúncia, é muito famoso no Japão por trabalhar em novelas, né, ou algo parecido para a televisão japonesa, e eu fiquei ainda mais fã do cara depois que eu descobri isso. Me perguntaram se Chime seria o novo Curie do Kiyoshi Kurosawa, e eu sinceramente não sei responder se ele é o novo Curie ou mesmo o novo Pulse, né? Enquanto isso, eu me contento em ficar rindo de nervoso, né? Porque rir de nervoso foi o que muitos espectadores, assim como eu, fizemos na sessão a qual tive o privilégio de assistir ao média-metragem, né? Então é isso, eu sigo rindo de nervoso na expectativa pelos próximos 2 filmes que o cineasta está para lançar ainda este ano, e depois dessa eu não poderia estar mais ansioso. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo qual o seu filme favorito do Kiyoshi Kurosawa, tá bom? Pra gente seguir trocando ideia. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, acompanha as redes sociais. Este foi mais um vídeo do Falando Cinema e a gente se vê no próximo.